Boa noite mais uma vez. Boa noite, queridos e queridas alunos do curso de Pedagogia Presencial, do curso de Pedagogia EAD, do curso de Letras e de todos os convidados que estão aqui nesta noite. Eu vi que tem bastante participantes que são da FUNAP, que são amigos do professor Zé Antônio. Agradeço a participação e a presença de todos. Agradeço imensamente ao amigo e professor, Dr. José Antônio Gonçalves Leme, carinhosamente chamado por nós de Zé Antônio. Agradeço o aceite, a disponibilidade, desde o primeiro momento. O professor Dr. José Antônio Gonçalves Lemes é graduado em Filosofia pela Universidade de São Francisco, é formado em Psicopedagogia pela Universidade de São Judas e mestre em Educação e Currículo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é doutor em Educação, Currículo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Atua como supervisor de educação na Fundação Professor Dr. Pedro Pimentel, a FUNAP, em São Paulo. Tem experiência na área de educação, com ênfase em educação de jovens e adultos em situação de privação de liberdades e formação de professores. O professor ministrará a palestra A Sala de Aula, o Currículo e a Educação de Jovens e Adultos. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigada. Obrigado, Adriana. Obrigado. Bom, primeiramente eu preciso agradecer o convite, de estar aqui, ter essa honra de estar com vocês. A professora Adriana, que fez o convite, a professora Fabiana, que é a coordenadora do curso. Também quero agradecer os professores do núcleo docente estruturante, o professor Danilo, a professora Luciane, a professora Michele. Vi que tem alguns amigos da FUNAP, o chefe está aí, o André, o Juraci e tudo mais, Que legal estar com vocês. E principalmente também agradecer os alunos e alunas, dos diversos cursos, das várias licenciaturas, por estarem, com vontade também de ouvir o Zé. E já aviso, como o tema era livre, o foco era educação nas prisões, então eu tentei preparar uma apresentação onde eu vou contar um pouquinho dessa experiência minha na sala de aula e explicar por que surgiu essa ideia, esse nome, falar um pouco de currículo e, claro, de educação de jovens e adultos. E também tomei o cuidado, não sei dos alunos e alunas, o quanto que eles já conhecem de prisão, talvez não conheçam, então também tomei o cuidado de preparar alguns apontamentos para a gente entender dessa instituição que a gente está falando, da função que ela tem na sociedade para hoje. Então eu queria começar assim, por que a sala de aula? De onde que surgiu isso? O meu primeiro contato com prisão foi em 1992, então já estou na prisão praticamente 28 anos. Foi no município aqui de Franco da Rocha, eu moro em Caeiras, do lado. Uma amiga minha que falou que estava, a FUNAP, na época, Fundação Professor Dr. Manuel Pedro Pimentel, estava com tinha aberto inscrições para fazer uma seleção de monitores de educação. Eu era recém-formado, já lecionava na rede pública naquela época, e fiquei curioso, Eu acho que como muitos de vocês, de falar assim, poxa, será que existe mesmo educação dentro das prisões? Que negócio é esse? Eu fui, acho que no primeiro momento, mais por curiosidade. Fui aprovado na seleção e em 93 eu comecei a lecionar. Assim, a primeira turma que eu tive no presídio de Franco da Rocha era uma turma de alfabetização de adultos. Então foi um grande desafio, para um filósofo alfabetizar adultos. Você saía, lembro que você foi atrás de um monte de material para tentar entender o que fazer, como fazer, para que tivesse alguma qualidade e tivesse sucesso naquela empreitada. Então, eu acho que essa experiência que eu tive de você falar, bom, até sei que existem presídios, mas não sei o que acontece lá dentro, essa novidade eu acho que é para todos nós, eu também passei por isso. E, claro que até aquele dia eu não imaginava que pudesse ter uma escola lá dentro. E a FUNAP, só para a gente contextualizar, na época era a única fundação do Estado responsável pela educação dentro das prisões. Então, a FUNAP hoje ela é vinculada à Secretaria de Administração Penitenciária,
e cuida ainda, né, de parte de atividades educacionais, culturais e de trabalho dentro dos presídios do estado de São Paulo. Acho que no Brasil a gente não tem nenhuma fundação muito próxima ao que a FUNAP fez e faz até hoje. A educação sempre estava nas secretarias. Em 93, então, quando comecei, o primeiro semestre eu fiquei com uma turma de alfabetização, e no segundo semestre eu ganhei também uma turma de ensino fundamental, que até aquela época, né, dentro das prisões, e a própria legislação, né, quando a gente pensava em educação de jovens e adultos, você tinha a oferta quase que exclusiva de ensino fundamental, né, você não tinha nem o ensino médio. Isso foram conquistas que a gente foi, né, galgando ao longo dos anos. Trabalhei em Franco, então, de 93 até 97, e em 97 eu fui transferido para o Carandiru, né, a casa de detenção de São Paulo. E por que da sala de aula? A Franco da Rocha, o presídio, que existe até hoje, mas hoje é um semiaberto, na época ele era fechado, ele fez parte do complexo do Juqueri, né, que vocês devem ter ouvido falar, que foi um dos maiores hospitais psiquiátricos, né, da América Latina. Então era um prédio que foi adaptado para ser uma penitenciária. E nesse prédio, 3 celas, né, viraram salas de aula. Por isso que surgiu a ideia da cela de aula, né, que dentro de um presídio você tinha essa configuração. Claro que hoje, né, se a gente for olhar para o Estado, a gente tem, só para vocês terem uma ideia, tá? Em 92, a gente tinha no Estado de São Paulo aproximadamente 42 unidades prisionais. Hoje, em 2021, no Estado de São Paulo, são 178. Então, as unidades que surgiram depois, na década de 90, elas ganharam uma estrutura melhor, né? Então você tem hoje um espaço escolar muito mais adequado do que eram essas penitenciárias mais antigas. E em 97 eu fui trabalhar no Carandiru, e tenho uma grata recordação. Lá no Carandiru, eu não tinha mais a função de ser um monitor de educação, né? Eu passei a assumir uma outra função, eu era um coordenador, e a gente acompanhava um grupo de monitores presos, que era uma experiência que existia na época, na Casa de Detenção de São Paulo e na Penitenciária de Venceslau. Um dos monitores nosso, o Luiz Alberto Menes, que cumpriu uma pena de 30 anos, né? A gente se conheceu lá em 97, tive uma amizade muito grande com o Luiz, pena que o Luiz faleceu o ano passado, mas o Luiz, assim, pela grata satisfação minha, se tornou um escritor. E num dos livros dele, Confissões de um Homem Livre, e até peço desculpa para todo mundo, porque essas novas tecnologias eu estou aprendendo também, então não fiz slides nem nada. Mas nesse livro aqui foi uma grata surpresa que o Luiz deixou registrado o primeiro dia que eu fui trabalhar no Carandiru. E eu vou ler só um trechinho para vocês, porque eu acho muito legal isso. Quando eu vi o original lá na Companhia das Letras, até tinha esquecido, assim, lembrava que eu tinha ido para o Carandiru, mas não me lembrava das circunstâncias, né, do que aconteceu nesse primeiro dia. E o Luiz escreveu a seguinte frase: um novo monitor coordenador veio trabalhar conosco, o Zé Antônio. Em uma das reuniões, ele se levantou e se apresentou. Tinha formação em filosofia e experiência de alfabetizador. Era um sujeito alto, largadão, inspirou simpatia imediata. Já imaginei altos diálogos. Sempre adorei filosofia. Ele cuidaria mais da parte da alfabetização com os professores de Alfa 1 e Alfa 2. E aí ele vai contando tudo o que aconteceu a partir daquele ano. Então foi muito legal essa experiência. E eu acho que é grato, né, porque quando a gente pensa em educação nas prisões, acreditar, né, que essas experiências que são feitas dentro da prisão, né, que é a educação, ela pode, com certeza, mudar as pessoas. Então, a cela de aula surge dessa primeira experiência de ficar num ambiente simples, mas que, né, a gente podia desenvolver inúmeros projetos, inúmeras ideias. Então, e aí eu acho que nessa trajetória toda, né, de ser professor na FUNAP, de lecionar na rede pública, trabalhei durante um bom tempo também no ensino superior, no curso de pedagogia, eu gostava muito de usar, e era quase texto obrigatório numa disciplina que eu lecionava de História da Educação. Os professores de vocês devem conhecer, não sei vocês, mas tinha um livrinho que era clássico na época, né, do Carlos Rodrigues Brandão, O que é Educação, da coleção Primeiros Passos da Brasiliense. E nesse livrinho, uma das ideias que eu gostava muito de trabalhar é que o Carlos Rodrigues Brandão afirmava que não existe educação, mas existem educações. Eu acho que é um primeiro motivo
para a gente poder também pensar a educação nas prisões, a educação de jovens e adultos, e a educação fora daqueles contextos, nos contextos que nós estamos acostumados a vivenciar, né, só da escola formal. Mas pensar nesse espaço mais amplo, né, que além dessa educação formal, dessa educação escolar, existem outras possibilidades de educação. E claro, né, que se a gente pensar a educação de jovens e adultos e a educação nas prisões, como não existe um único tipo de educação, a gente também precisa pensar nas especificidades, né, naquilo que é característico desse outro ambiente, para que a gente possa fazer alguma coisa que tenha muito mais qualidade do que, né, simplesmente levar só conteúdos que talvez não sirvam para homens e mulheres privados de liberdade. É claro que isso tudo que eu estou contando para vocês, na verdade, a gente não gosta muito do Walter Benjamin, filósofo lá da escola de Frankfurt, né, que ele faz uma diferença muito legal entre experiência e vivência. Eu acho que a vivência, né, a gente não consegue compartilhar, mas as experiências a gente pode trocar. E tanto que ele afirma, né, que existe uma diferença entre a experiência e a vivência. A experiência é algo compartilhável, é um processo de produção social de sentidos. A vivência, diferentemente, é um processo de produção de sentidos na inferioridade do sujeito, não raro, pouco acessível ao próprio sujeito. Uma vez aceita a distinção, fica evidente que a educação se faz com experiências, mas não sem a agregação das vivências, que simultaneamente dão densidade à existência dos sujeitos pedagógicos. Sem elas, suas experiências não passam de acontecimentos rasos e ralos, e seu ensino é sem vigor. Enfim, a vivência é fundamental para a aprendizagem significativa. E eu acho que é pensando nisso, né, principalmente para quem está fazendo a licenciatura, né, quando a gente discute lá a educação significativa, como é importante a gente criar esse ambiente onde hajam realmente vivências. E na prisão é um dos lugares que a gente pode fazer isso. Pensando aí na formação e pensando nesse ambiente da sala de aula, escolhi mais dois autores aqui só para fazer essa primeira introdução. Vocês devem conhecer a Terezinha Rios, né, e o Paulo Freire. No livro da Terezinha Rios, Ética e Competência, ela aponta que o professor deve ter pelo menos 3 competências básicas, né? Que seria a competência política, ética e técnica. O Paulo Freire, na Pedagogia da Autonomia, é muito curioso, que ele também aponta a competência, só que ele acrescenta mais uma. Ele fala, não, sim, a educação é um ato político, o professor tem que estar preparado, tem que ter, né, a técnica de ensinar, tem que ter uma responsabilidade ética, mas o que eu gosto muito do Paulo Freire é que ele acrescenta mais uma competência que é a estética. E aí eu acho que é fundamental quando a gente pensa em projetos educativos, né? Se eu não tiver essa possibilidade, essa experiência estética, a possibilidade de sentir prazer, de me sentir bem, de me admirar com aquilo que está sendo apresentado, dificilmente haverá aprendizagem. Eu acho que na nossa função de enquanto educador, né, ir atrás, né, desenvolver essas competências ao longo da nossa vida também, enquanto educadores, ajuda muito, contribui, né, para que o ato educativo seja realmente importante. E é claro, porque eu acho que pensar a sala de aula desde um ambiente mais simples que possa estar, ou um espaço hoje mais sofisticado, lá dentro não pode faltar o prazer de aprender, né? Ela não pode deixar de ser aconchegante, né? O educador precisa ir em busca, né, desse posicionamento ético, político, e ter a capacidade, né, a competência de ensinar. Bom, feita essa breve introdução, eu queria refletir um pouquinho sobre a prisão. O sentimento que eu tenho hoje, né, de nós mortais, né, é que a prisão virou uma coisa quase que natural. Parece que a prisão sempre existiu, né? Então é muito fácil você imaginar que alguém cometa um crime e ele vá preso, né? Ele vai cumprir uma pena privativa de liberdade. Porém, das várias possibilidades que a gente possa fazer uma leitura na história, uma que eu gosto muito, que é da Michelle Perrot, né, tem um livro dela chamado Excluídos da História, é que ela vai mostrar para a gente que a prisão, como a gente conhece hoje, é uma invenção da modernidade. Se a gente voltar um pouquinho na história e recordar lá, né, o que aconteceu, na passagem do feudalismo para a Idade Moderna, o fim da produção ali feudal e início da produção capitalista, né,
Muitas pessoas foram expulsas do campo, que era a vida rural que existia até o feudalismo. Para quê? Para irem procurar a vida na cidade. E o que estava surgindo ali eram as fábricas. Essas pessoas que foram expulsas do campo, grandes grupos de pessoas que foram expulsas, que não tinham mais o direito de permanecer nas terras que elas viviam, elas começam a vagar de cidade em cidade para procurar uma forma de sobreviver. E é muito interessante que essas pessoas que vagavam é que vão ser consideradas como vagabundas, né? As pessoas que vagam de um lugar para o outro sem destino. E vão ser as primeiras pessoas a serem presas na prisão que a gente conhece hoje. Porque ela aponta também, a Michelle Perrault, uma outra curiosidade que eu acho que é muito legal a gente pensar quando a gente está na campo da educação. Que, se a gente pensar a fábrica, e talvez, né, tempos modernos, lá o Charlie Chaplin faz a grande caricatura, né, que você está numa linha de produção onde você tem um ritmo, né, que é muito mais determinado pela máquina do que o ritmo do campo, né, onde você tem uma liberdade maior. Você tinha que disciplinar essas pessoas que sempre viveram no campo para viver nessa fábrica. E junto com a fábrica surgem, né, no início da modernidade, duas instituições que nós conhecemos hoje. Uma muito bem, a escola, e a outra, a prisão, que eram dois lugares, né, que tiveram também como objetivo não só ensinar, mas muito mais disciplinar as pessoas. Para quê? Para que elas, quando saíssem, né, da escola, tivessem muito mais adaptadas à vida nas prisões. E eu acho que a gente vai recordar, né, nosso tempo de escola, nossa infância, né, com os horários rigorosos, com os horários para poder comer, os horários para ir no banheiro, aquelas regrinhas todas, que não eram muito diferentes do que a gente concebia lá como as fábricas antigas. E é claro, né, que então, pensando na prisão, essa pena que a gente conhece hoje como privação de liberdade, ela tem o surgimento dela na modernidade. O grande problema é que quando a gente começa a estudar esse campo, a gente percebe que dentro da prisão, essa pena que a gente tem hoje, por mais que a gente diga que ela possa ser mais humana, porque antes da pena privativa de liberdade, o que era mais comum eram os castigos físicos, né, ou até a própria morte. Então, para superar isso, né, dentro de um discurso que a gente possa chamar ali de humanista, você priva as pessoas da sua liberdade. E é claro que, privadas de liberdade, você agora paga, né, o teu castigo com um tempo. Dois autores que vão discutir a prisão e apresentar para a gente como que funciona essa lógica. Um, o Michel Foucault, um livro dele famoso, Vigiar e Punir, né, que mostra que a prisão ela vai ser criada, claro, que é para, de uma forma, garantir o castigo daquele que não obedeceu à lei. Por outro lado, também, inibir as pessoas de cometerem crimes, né? Uma vez que existe a prisão, que você pode ser preso, se tinha essa ideia que as pessoas talvez não cometessem crimes. Porém, uma da terceira objetivo da prisão, além do castigo, né, e desse medo, que seria a reforma das pessoas. Talvez, aí vários autores vão discutir isso, né, a reforma das pessoas a gente ainda não tenha conseguido implantar, né, aí há uma grande discussão. Mas a gente reformaria as pessoas como? Através do trabalho e através da educação. Então, pensar que dentro das prisões exista trabalho, né, é uma forma de você disciplinar as pessoas, e por outro lado, se você tiver educação, também seria uma outra maneira de você estar disciplinando as pessoas e mudando as pessoas. Para a gente entender também essa prisão, um outro autor que é referência, né, nos estudos é o Ivan Goffman, que ele vai, num livro dele chamado Manicômios, Prisões e Conventos, ele denomina a prisão como sendo uma instituição total, o que diferencia, né, tanto os manicômios, as prisões e os conventos das outras instituições. Qual que é a característica dessa instituição total? É uma instituição na qual as pessoas estão vigiadas 24 horas por dia. Se a gente for entender uma prisão hoje, é a gente imaginar que você não tem um momento de intimidade. Em nenhum momento você vai estar sozinho. Ou você vai estar sendo vigiado pelos guardas ou pelos próprios companheiros seu ali de pena. Porém, o Goffman faz um alerta que é muito curioso. E eu acho que é aí que está uma possibilidade dentro da prisão. Ele fala assim, que dentro das prisões, mesmo que você seja vigiado 24 horas por dia,
existem alguns espaços que ele denomina de ilhas, onde você pode escapar dessa vigilância severa. E aí, a gente pode considerar que, muitas vezes, as oficinas de trabalho ou a própria cela de aula acaba sendo uma ilha. E por quê? Porque na sala de aula, o preso, ele tem a possibilidade de resgatar a identidade dele. Ele não é mais uma matrícula, né, um número. Ele vai ser o José, ele vai ser o Antônio, ele vai ser o Paulo, que vai ter, né, uma inter-relação com o educador, com outras pessoas que estão ali, que tem um outro objetivo que não é só o castigo. Essas pessoas, além, né, de resgatarem a sua própria identidade, elas podem também resgatarem as suas histórias. E acredito sim, que seja, né, dentro da sala de aula, dentro do espaço escolar da prisão, uma grande possibilidade de jovens e adultos, homens e mulheres, ressignificarem as suas vidas e abandonarem o mundo do crime. Agora, não é um processo simples, porque a partir do momento que a gente está preso, né, a gente vai tentar fazer o máximo possível para sair de lá o mais breve, né? E que para acontecer isso, e que entrou um áudio. Não tem problema não. E aí, Clodô, o que vocês estão pensando em fazer? Pronto. Não, e aí, para a gente tentar sobreviver dentro da prisão, sair de lá o mais rápido possível, né? É aquilo que alguns autores, como Thompson, vai falar assim: bom, o preso se transforma num bom preso. O que é um bom preso? Aprender o proceder. É ser bonzinho, é cumprir todas as regras, né? É não cometer nenhum tipo de falta. E pode ser uma das possibilidades, a gente entender o proceder, a primeira motivação para ele procurar trabalho e escola. Mas, nessa experiência aí de tantos e tantos anos, a gente se surpreende, porque se num primeiro momento ser um bom preso é procurar a escola, a partir do momento que homens e mulheres vão para a escola, começam a participar de projetos culturais e educativos, elas conseguem assumir um outro papel e passam, né, a dar muito mais valor para esse espaço, para esse ambiente. E aí não é só o bom proceder, mas é querer ter um conhecimento novo, é querer aprender. E foi por isso, né, lá em 2002, tem um tempinho, né, que eu fui fazer essa pesquisa que ganhou o título de A Sala de Aula. Que a pergunta principal da pesquisa, né, que virou depois lá a dissertação de mestrado, era tentar compreender assim, tá bom, se o cara está preso, né, por que ele vai querer estudar? Por que ele vai procurar trabalhar? Né? Ah, eu acho que a visão de muitas pessoas ainda hoje é imaginar que o estudo dentro da prisão acaba sendo um privilégio, né? Não deveria existir. Mas a gente tem que pensar diferente. Espera aí, a educação de jovens e adultos, mesmo eles privados de liberdade, é um direito. E aí foi muito interessante, porque durante a pesquisa foram muitas as descobertas, né? Como Paulo Freire fala, né? A educação ela tem esse poder de mudar as pessoas, de as pessoas transformarem o mundo. A educação tem o poder de fazer com que as pessoas tenham uma outra trajetória. E é muito legal quando você acompanha a trajetória de um preso, de uma presa que está estudando, quando ela termina um curso, ela termina uma fase, né? Quando ela está ali e fala, caramba, eu posso, eu consegui. Né? E isso é muito legal, isso é gratificante. É quase você recuperar a sua autoestima. Né? E você fala, olha, eu posso fazer alguma coisa diferente. E é tão interessante isso, né? Porque conversando com os presos no dia a dia, né? E tive essa possibilidade esse tempo todo de frequentar esse outro mundo diariamente, você percebe algumas sutilezas. Por exemplo, é muito difícil, dentro de uma sala de aula, da sala de aula, os presos usarem gíria. Né? Para muitos deles, a educação, num primeiro momento, é ter um bom comportamento. Então, você negar o uso da gíria, né, você deixar de lado, é como se você também estivesse negando o mundo do crime. E você se aproxima de novo de uma sociedade onde você não seja, né, taxado como criminoso. Você, né, e aí acho que está a ideia de ressignificar a, a própria vida. Bom, e claro, nessa trajetória toda, como eu falei, né, a gente começou lá
alfabetizando, com o ensino fundamental, e graças a Deus, né, acho que foram o esforço aí de muitas pessoas no país todo, de você conseguir hoje, né, a gente poder falar que nas prisões hoje de São Paulo e do próprio país, presos e presas, jovens e adultos, têm a possibilidade até de fazer o ensino superior. Né, isso é muito legal, né, quando você encontra essas pessoas, e é curioso, né, às vezes você está como assim, estou muito próximo do centro de São Paulo, da capital, às vezes você está passeando ali em São Paulo, quando você encontra alguém falando, ô senhor, né, e vem, né, te cumprimentar, logo você sabe que é um egresso do sistema prisional. E é muito gratificante quando essa pessoa está com a família, está com o emprego, está trabalhando, né, e você vai ver que, assim, de alguma maneira a educação conseguiu dar essa guinada. O que eu acho que é importante a gente salientar? Em 2010, surgiram, então, as Diretrizes Nacionais de Educação nas Prisões, que foi uma batalha muito grande dos anos anteriores, né? A gente queria um pouco esse marco, até para que a gente pudesse ter um referencial para pensar os programas educativos dentro das prisões. Não sei, né? A gente ainda tem uma falha, acho, muito grande nos próprios cursos de pedagogia, que a gente quase não tem formação para professores de EJA, né? Educação de Jovens e Adultos. Eu lembro que na época que eu lecionava, nos cursos de pedagogia, às vezes você tinha um semestre, uma disciplina que tratava de EJA. Mas a gente precisa, né? Acho que como a LDB, né, já demonstrou que a EJA também é uma modalidade de educação, a gente também precisava ter alguns marcos legais para pensar essa educação de jovens e adultos. Por quê? Porque até então, e é comum ainda hoje a gente se deparar com essas, né, a gente tratar jovens e adultos como se fossem crianças, ou naquele modelo antigo de suplência, né, onde jovens e adultos precisam aprender todo o conhecimento que ele não aprendeu na idade adequada. Então a gente precisava ter, né, essas referenciais que vão mostrar para a gente que, olha, que além da educação formal, a qualificação profissional, né, a formação cultural, artística, também é importante na formação dessas pessoas no período escolar e até na formação para a vida toda. Então, as diretrizes vão mostrar para a gente, né, que a educação é nas prisões e não para as prisões, né? Parece só um jogo semântico de palavras, mas não. A gente tem que tomar esse cuidado. Ao invés de levar um modelo pronto para a prisão, é pensar naquele espaço o que pode ser mais significativo, o que pode garantir, né, a vivência e experiências melhores para aqueles homens e mulheres que estão lá. Lembrando que é um público muito parecido com quem já conhece a EJA aqui fora, né? Pessoas, como eu falei agora há pouco, que não tiveram a oportunidade, por algum motivo, de estudar, de cumprir, né, a sua formação na idade adequada, e que agora desejam, né, voltar a estudar. Só que, claro, com uma história de vida, com outros referenciais, que aí eu acho que a escola a gente precisa pensar. Que a educação de adultos, então, não é simplesmente reproduzir conteúdos infantis, mas é trazer conteúdos que sejam relevantes para a vida deles hoje e para o futuro. Que a educação é para a vida, né? E não, né, talvez, isso foi um debate muito antigo até, que a gente tinha esse grande desafio. Será que a gente vai formar o preso para a vida ou só para ele fazer um exame, né, de supletivo ou de enseja, para ele ter um certificado? O que a gente quer com esse cara, né? Qual a competência que a gente quer desenvolver com ele? Uma educação que seja de qualidade cidadã. E aí, acho que para a gente pensar essa educação que seja diferente, eu gosto muito de um pensamento do Boaventura de Souza Santos. Se me permite, eu vou ler para vocês, porque isso aqui acho que é fundamental para a gente pensar essa educação em espaços, né, diferentes do escolar. Lutar pela igualdade sempre que as diferenças nos discriminem. Lutar pelas diferenças sempre que a igualdade nos descaracterize. Temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. E temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Posto isso, né, a gente precisa mesmo, eu acredito, pensar numa educação que não inferiorize e nem descaracterize as pessoas privadas de liberdade. E aí, a gente pode também estar pensando no currículo. Eu acho que as diretrizes, né, elas abriram essa possibilidade de as unidades prisionais. Em São Paulo também teve uma mudança. Até 2012,
a FUNAP, que era a única que cuidava de toda a educação formal. A partir de 2013, a Secretaria de Educação retoma essa atividade que ela tinha, né, deixado no final da década de 70. Então, né, você criou também a possibilidade, a partir de 2013, de você pensar um projeto político-pedagógico para cada unidade, pensar num plano estadual de educação nas prisões, pensar em critérios, objetivos para desenvolver essa educação nesse espaço tão peculiar. Então, e aí, a partir disso, eu acho que também a gente precisa, né, quando a gente está pensando em prisão, isso eu fui aprendendo com o tempo, que a gente não pode pensar só na escola lá, mas pensar em espaços de aprendizagem. Existem, né, vários locais, vários espaços, seja ali no pavilhão escolar, seja no pavilhão de trabalho, onde a formação desses homens e mulheres pode acontecer. Então, ela não está restrita só à elevação da escolaridade. E é claro, né, a gente precisa ainda, acho que tem uma grande discussão aí que a gente está avançando devagarzinho, mas essa dicotomia, né, de a gente valorizar o que é formal e deixar de lado o que não é formal, o que é considerado não formal. Né, eu acho que tanto isso já foi demonstrado por inúmeros, né, pesquisadores, especialistas, que aquilo que a gente considera enquanto educação formal e aquilo que a gente classifica como educação não formal, elas são sempre complementares. Então, fazem parte do dia a dia nosso. Então, separar isso seria muito triste. E aí eu acho que o grande desafio, né, de pensar em projetos pedagógicos, políticos pedagógicos, onde haja, né, a valorização das ações, por mais diferentes que elas possam ser. E, claro, a gente não vai só defender, né, a elevação de escolaridade, mas também garantir a qualificação profissional desses jovens, né, que muitos deles não tiveram a oportunidade, e para muitos deles está sendo a primeira chance de conseguir, né, uma nova qualificação, desenvolver projetos culturais, projetos de arte, né, nas mais diferentes aí possibilidades. E claro, que a gente, né, uma coisa que a gente pode perceber também, que a pena, infelizmente, ela pode durar mais do que o tempo de escolarização. Então, né, não ficar focado, acho que só em atividades que sejam ali da escola formal, mas garantir que enquanto a pessoa estiver dentro da prisão, mesmo ela, né, completando o ensino fundamental, o ensino médio, muitas vezes, sei lá, pode até complementar o ensino superior, ela poder participar de outras atividades que também sejam formativas, que vão, né, ajudá-la nessa ideia de desenvolver novas competências, de uma formação cidadã, sempre preocupados com os desafios, né, que o mundo de hoje nos apresenta. Eu acho que nesse tempo que passou, né, 1 ano e meio aí de pandemia, quanta coisa a gente não teve que aprender de novo, né? Quantas certezas nossas foram por água abaixo. E aí, né, acho que estava brincando, né, com alguns amigos, só a tecnologia que a gente está usando, né, como isso antecipou, talvez era um projeto para daqui 10 anos, né, e isso entrou na vida da gente, e parece que a gente vive com, né, as formas de educação à distância, né, há muito tempo, mas a gente teve que se reinventar em todos os lugares. E claro, aí pensando no currículo, né, acho que a partir disso, de pensar essa educação na prisão, a gente precisa ainda superar, né, os modelos reducionistas de currículo, né, aqueles modelos tecnicistas que vêm prontos, os modelos prescritos, né, que a gente acredita que possa ser aplicado de forma igual em todos os lugares. Acho que cada realidade, cada contexto, eles precisam de adequações. Como a gente podia, né, talvez a imagem que possa surgir para a gente é de um currículo uniforme, né? O uniforme mesmo de vestir, né? Que é tamanho único que vai servir para todo mundo. Mas a gente sabe que se a gente criasse esse uniforme tamanho único, uns iam ficar, né, com pouca roupa e outros com roupa sobrando. Então, a adequação, né, dos projetos, dos programas para cada realidade ainda é um desafio nosso, um desafio que a gente enfrenta, e a gente sabe, né, que em cada local, né, hoje os professores, né, eles discutem, aprofundam essas questões para que possa levar realmente alguma coisa mais significativa. E eu acho que outra coisa que foi da pandemia um aprendizado, né, pelo menos para mim. Eu acho que ela demonstrou para a gente que os espaços, eu estou chamando assim de espaços e tempos estendidos,
né? A gente não tá mais, hoje a gente não vai ficar mais preso e não vai voltar ao que era antes. A gente não vai ficar mais preso ao espaço da sala de aula ou da sala de aula, né? A gente tem espaços estendidos, a gente vai, né? Vamos ter tempos estendidos também, que a gente parece que está trabalhando mais do que a gente trabalhava antes. Mas essa vai ser a nossa nova realidade. E eu acho que pensar, né, a educação é pensar também nesses novos espaços e novos tempos, né? Como que a gente vai tirar, né, proveito disso? E estou concluindo. Depois de discutir por que os presos vão estudar, entender essa dinâmica lá dentro, né, por que eles estavam estudando, por que eles queriam estudar, eu voltei a pesquisar, né, e aí no doutorado, a questão era tentar entender um pouquinho quais foram os avanços, né, que nós tivemos nesses últimos 20 anos, né, na educação nas prisões, principalmente aqui no estado de São Paulo, e quais ainda eram os desafios. Desafios, né? Infelizmente, a gente atende ainda poucas pessoas, não chega a 10% da população prisional. Para vocês terem uma ideia, o estado de São Paulo hoje está com quase 235 mil presos, né? Isso corresponde a 34% da população prisional do país, né? Segundo os dados do Infopem. E aqui em São Paulo, a gente não está atendendo ainda 18 mil presos nos programas de escolarização. Então, né, a gente precisa ainda aumentar, ampliar essa oferta. E aí, pesquisando, né, tentando refletir um pouquinho sobre propostas de políticas públicas, né, e tentar falar assim, bom, como a gente dá uma resposta a esses desafios, teve um autor argentino que me ajudou muito, o Scarfó, que ele coloca nas pesquisas dele 4 parâmetros que ele considera que são fundamentais para que a gente possa garantir uma política pública de qualidade, né? Seja, ele estava pesquisando, claro, os Scarfó, ele se dedicou a vida dele a pesquisar as prisões, mas eu acho que são parâmetros que a gente poderia também, adaptando, né, levar até para fora das prisões, em projetos sociais e tudo mais. Quais seriam esses parâmetros? O primeiro é a adaptabilidade, né? Eu acho que quando a gente pensa, sei lá, eu tive a experiência também de lecionar em EJA fora das prisões, né? A gente precisa adaptar o currículo para esse outro grupo, né? Um grupo de muitos são trabalhadores, a gente precisa muitas vezes adaptar os horários da escola para que eles consigam ter acesso e frequentarem, né? E que não é só a matrícula, mas é também a garantia do término, né? Da permanência dessas pessoas. Então esse é um desafio. Então ele coloca adaptabilidade a primeira, disponibilidade, né? Eu acho que isso é fundamental dentro das prisões, os cursos, os projetos, os programas estarem disponíveis, né? Então, quanto mais a gente conseguir ofertar, mais pessoas, né, a gente pode trazer. Acessibilidade, a gente já superou bastante isso, mas era muito comum, muitas vezes, você não poder fazer a matrícula de um preso ou presa que queria estudar porque ela não tinha, porque faltava um documento. Então, você garantir que eles tenham documentos, que eles tenham, né, as condições mínimas para poder frequentar o espaço escolar é fundamental. E o Scarfall não está falando acessibilidade só com pessoas, né, com alguma deficiência, não. Ele coloca para todo mundo, fala, olha, aquele que quer estudar, ele precisa chegar na escola de alguma maneira. A gente não pode criar mais dificuldades, né, além daqueles que ele já enfrenta dentro da prisão. E uma quarta, aceitabilidade, né, e eu acho muito bacana essa ideia quando a gente pensa numa proposta de um colegiado, onde os próprios alunos também tenham a oportunidade de opinar, de aceitar aquilo ou não. E aí é muito legal quando a gente pensa essas coisas, porque às vezes a gente tem algumas iluminações, né? Outro dia, conversando com os presos, a gente aprende, né, ali na prática. Caramba, a cela de aula talvez seja o único espaço dentro da prisão onde ele possa dizer não, né? O não ali para o pedagogo, para o professor, é muito diferente do não que ele falar para o guarda. Exemplificando, ele pode falar que não vai fazer aquele exercício naquele momento, que ele não vai ler aquele texto agora, né, e que ele não terá maiores consequências. Diferentemente, que a hora que ele sai dessa ilha, que é a sala de aula, se ele disser um não, né, as consequências serão muito graves. Então, acho que até na própria formação dele, nessa recuperação da identidade, a possibilidade de ter um lugar para ele dizer um não é fundamental. Então, acredito, né, acho que se a gente garantir, né, pautado nesses 4 parâmetros, adaptabilidade, disponibilidade,
acessibilidade e aceitabilidade, a gente pode garantir projetos, programas que sejam significativos para essas pessoas que estão, né, privadas de liberdade temporariamente, a gente não pode esquecer isso também, e que, quem sabe, por passarem, né, por esses programas, a pena tenha valido a pena, né? Aquela ideia, né, que a gente usa essa expressão valer a pena, né? Acho que muitas vezes, né, esse sacrifício ali de frequentar a escola, de aprender, de ter uma profissão, de vislumbrar um futuro diferente, né, é o que a gente possa fazer e possa levar enquanto educadores. Gente, eu acho que assim, o que eu queria refletir nesse tempinho aí que a gente tinha eram essas ideias no geral. Não sei se agora abrem para perguntas e que vocês, né, como que está aí organizado, mas agradeço muito a atenção de vocês e não sei se, assim, essas ideias, essas provocações aqui colaboraram, né, com ou possam colaborar com a caminhada de acadêmica de vocês também. Obrigado. Obrigada, Zé. Boa noite, pessoal. Quem quiser fazer pergunta para o professor, fique à vontade. Pode falar, Val. A Val ficou muito entusiasmada em saber que você abordaria esse tema, viu, Zé? Que Ela legal. deu o Obrigado. TCC dela sobre educação nas prisões. Espero que tenha Estou ajudado. esperando desde que a professora falou. Que bom, que bom. Ajudei um pouquinho? Ajudou bastante. Na verdade, eu preparei uma lista de perguntas. Que bom, que bom. A gente tem até sábado Vamos de manhã lá. para responder tudo isso. Vamos lá. Assim, uma pequena pesquisa que eu fiz, assim, por alto, o que eu percebi é que bastante professores relatam dificuldade em atuar como professor, ter autonomia. O que eu vi por alto é que a maioria de professores, eles têm a função de manter a ordem nas prisões, não tendo muita autoridade. Eu não sei se eu estou conseguindo me expressar o certo. Não podendo escolher muito, tendo voz ativa. Você presencia isso no teu dia a dia ou é um pouco de que ficou para trás em outra realidade ou ainda é comum? Seu nome mesmo é? Valéria. Valéria. Valéria, eu, assim, pelo que eu vivenciei até hoje, a experiência de você dar aula numa escola pública, numa escola particular na prisão, a coisa é bem diferente, né? Eu acho que, assim, os professores que a gente convive das escolas vinculadoras no estado todo, aqueles professores que começam a lecionar dentro das prisões, eles não querem mais sair de lá, porque você tem um respeito tão grande por parte dos alunos, né? E até uma cobrança por parte dos alunos, que isso é muito curioso, né? Acho que assim, até para te falar, umas das dificuldades que eu tive, como isso é muito parecido com classes de EJA aqui fora. A concepção que eles veem para a escola é que um professor, quando ele está lecionando, o professor bom é aquele que enche a lousa de conteúdo, escreve bastante, ele tem que copiar um montão de coisa. Quando você propõe algumas metodologias ou práticas que são mais discursivas, parece que você não está dando aula. Então, você, acho que num primeiro momento, você precisa até romper um pouco com essa visão e mostrar para eles que muitas vezes você fazer uma discussão, fazer uma dinâmica, que nessa atividade você também está tendo aprendizado. E talvez mais importante do que você ficar copiando o texto. Então, é muito difícil você ter um professor que assim tenha que manter ódio. É muito diferente, porque eles sabem que estando no espaço escolar, eles têm que cumprir algumas regras da própria prisão, mas a relação com o educador, eu nunca tive assim, nunca presenciei nada que pudesse desabonar, não. Ah, sim, compreendi. Posso fazer mais uma pergunta? Ou tem mais algum aluno Pode, na fila?
Assim, a gente sabe que são várias realidades, tanto boas quanto ruins, e que ao mesmo tempo que você vai lidar ali com um presidiário que não tem interesse, que frequenta a aula só para ter privilégios de penas reduzidas e tal, também tem aqueles presidiários que são completamente abandonados pela família. Então, são várias realidades sentimentais. Com uma dica ou um método para você lidar com esses sentimentos, essas divisões de sentimentos, sem se afetar como ser humano, mas também sem ser aquele professor mecanizado que não tem sentimentos. É difícil não se afetar, né? Você se depara com realidades que são complicadas, assim, de lidar com as pessoas. Agora, como eu te falei, uma coisa que é curiosa, você vai ter, talvez, o aluno ou aluna que, num primeiro momento, ele vai lá só pelo benefício. Pode até ter. Mas, com o passar do tempo, você percebe que ele começa a entender que a escola é mais importante do que o próprio benefício. Né? Então, isso é interessante. Como alguns projetos também que, por exemplo, não tinham benefício, mas os alunos gostavam de participar pelo aprendizado que era desenvolvido ali. O aluno sem interesse, ah, não sei, algumas situações que eu vivi, né, a própria turma pediu para ele não frequentar mais, ou para ele não atrapalhar, mas agora acho que não tem uma receita, você vai ter que entender o contexto ali, entender o que está acontecendo e tentar, de alguma maneira, motivar essas pessoas. E aí você vai aprendendo naquela tentativa e erro, né, coisas que a gente faz, que às vezes você fala, pô, vai ser fantástico, e aquela aula sua foi triste demais, e coisas que você achava que não era tão importante, foi muito aceito pelo grupo. Eu lembro uma dificuldade que eu tive, eu estava em Franco da Rocha ainda, né? Como tinha um grupo de alunos que frequentavam a igreja, qualquer dinâmica você não podia falar que era jogo, né? Porque a orientação do pastor era que eles não podiam jogar. Mas você tinha que então você mudar o nome da dinâmica para uma outra coisa. Então não podia ser um bingo de letras, mas você tinha que falar que sei lá, era um exercício, não sei o que lá, mas sabe, então você ia buscando ali no dia a dia maneiras, estratégias para que você alcançasse aqueles objetivos que a gente tinha pensado que era importante para a turma. Então acho que é um pouco isso, assim, na tentativa no erro, né, a conversa com o pessoal que está mais tempo lá dentro, né, com essa experiência, né, ouvir às vezes até o próprio grupo para tentar buscar essas soluções. Ricardo, você quer fazer pergunta? Chegou uma pelo chat também. Boa noite, professor. Eu gostaria primeiro Boa de noite. agradecer pela oportunidade aí que você deu da gente conhecer um pouco mais dessa área que é um pouco distante, né, das nossas realidades. Acredito eu que poucas pessoas aqui já tiveram contato, poucos alunos já tiveram contato com esse campo, né, de atuação do pedagogo. E aí, eu gostaria de propor uma reflexão e até de entender um pouco mais o seu ponto de vista a respeito das novas tendências pedagógicas, porque, no fim, a partir do século XX, as novas tendências de pesquisa pedagógica rumam para uma educação mais libertadora, as pesquisas caminham para isso, né? Ontem a gente falou sobre metodologias ativas, que também fogem um pouco dessa educação tradicional, né? E aí, como educar para a liberdade, quando o próprio sistema te priva do acesso, muitas vezes, dos direitos humanos, assim, que a gente sabe da realidade dos presídios, não são todos, mas grande parte do que a gente escuta do lado de fora é que muitos direitos humanos até são suprimidos lá dentro pelo excesso de pessoas, né, que acaba não dando oportunidade aí de todo mundo ter uma qualidade de vida dentro desse sistema.
E aí, como educar para a liberdade, como pensar nessas novas tendências pedagógicas que a gente tanto estuda no curso de pedagogia, dentro de um sistema que te priva da própria liberdade? É Ricardo, né? Isso. Ricardo, então, você começou a falar, eu lembrei de uma fala, teve um secretário de Justiça, o Belisário dos Santos, uma vez ele falou o seguinte, que prisão é igual feira livre, né? Todo mundo acha importante, mas ninguém quer na rua de casa. Eu acho que essa é um pouco a atitude nossa, né? A gente sabe que a prisão existe, sabe que ela tem um papel na sociedade, porém eu quero que ela se torne invisível, que ela esteja longe, eu não quero conviver com ela. Não tem isso. Agora, a questão que você coloca, eu acho que assim, foi sempre um dilema, sempre carreguei comigo, né? A gente pensar numa educação libertadora, mais conscientizadora, e você separar depois ali um grupo aí do que você tem de metodologias ativas, eu acho que dentro de um local, de uma instituição, que ela é autoritária por natureza, é uma grande contradição. Porém, aquilo que eu falei, o alento, é que como o Goffman, né, já tinha apontado, isso que é muito curioso, que nessas ilhas, por exemplo, ali na sala de aula, ah, você consegue superar essas contradições, você consegue ir além. É claro que você tem os limites. Estava lembrando, né, muitos projetos que a gente fez, a gente sempre tomou cuidado, assim, é claro que, por exemplo, você ia discutir direitos humanos, para a gente não correr o risco de fazer uma lista de denúncias, né, a gente tentava buscar um outro caminho, de tentar pensar em ações que fossem positivas, que melhorassem aquele ambiente, para você não bater de frente mesmo, porque você sabe, né, que é uma violência muito grande, né, a gente que entra todo dia, você talvez não sinta muito, mas até se acostume, né, aquilo que está ali, mas a gente sabe que é um espaço constrangedor. Às vezes, para a gente que é funcionário, fica imaginando os próprios presos. Então, eu acho que. E aí, se você sair também, né? Eu gosto muito de fazer essas comparações. Dependendo da instituição que você tiver, da escola que você tiver, algumas propostas elas podem, né, trazer esse confronto com algumas linhas, princípios que são colocados para a instituição. Mas eu acho que na educação sempre tem uma brechinha, né, um caminho, uma possibilidade de você romper isso, né, e ir avançando devagarzinho, né, tanto se pensar práticas que sejam mais libertadoras, conscientizadoras, como até o uso das metodologias ativas. Acho que é uma aposta, né? A gente precisa aprender novos caminhos, né, para a gente poder lidar com esses contextos novos e com uma juventude totalmente é, nova, muito mais dinâmica, né? Eu fico admirado, né, nas possibilidades que a gente tem hoje e que a gente tem. Eu acho, Ricardo, eu fiquei pensando nesses últimos dias, uma coisa da pandemia que acho que vai ser legal para a educação é que a gente talvez use muito mais recursos, né, tecnológicos e aprimore as nossas práticas. Aí com certeza a gente vai ter que reinventar e que seja alguma coisa muito mais criativa e atrativa para a garotada que está hoje aí do que a gente fazia até agora, né? Que eu fico é angustiante, né? Você fala, caramba, um moleque tem acesso hoje às redes sociais e tudo mais, você ficar ali dentro de uma sala de aula deve ser desesperador. Acho que até para a gente seria, né? Então, eu acho que a gente vai ter que criar aí outras alternativas, outras metodologias e aprender também, né, para dar uma resposta diferente para os desafios que vão ser novos a partir de, né? Sempre foram, mas acho que agora muito mais firmeza. Não sei se eu te respondi. Respondeu sim, muito obrigado, professor. Nada. Isabela, quer fazer pergunta? Isa? Udri, tem uma pergunta no chat, antes que a Isabela se organize aí, da nossa aluna Selma, professor. Ela pergunta qual a porcentagem de aprovação dos alunos dentro das prisões e o aluno presidiário tem mais interesse em conhecimento? Tá.
Caramba, olha, eu não vou saber te responder assim com números agora exatos, né, de porcentagem. O que a gente acompanha, assim, que nos exames, por exemplo, o Enem, seja, a gente tem é, números até significativos. Dentro das escolas, o que acontece hoje, como a escola tem uma autonomia para promover esses alunos e concluir o curso, eu não saberia te dizer, mas assim, não é muito baixo, não. Tá, tá mais de 70% de aproveitamento. Agora, acho uma coisa que é difícil de lidar, que é a rotatividade dos alunos. Muito diferente do que a gente está acostumado aqui fora, que você monta uma turma e essa turma ela permanece por semestres ou pelo ano, né? Dentro de um presídio, pelas próprias características das unidades, pelos tempos de pena, essas turmas elas podem se desfazerem num tempo diferente. Por isso que eu acho muito, assim, é um ponto crucial. Quando a gente pensa em uma proposta político-pedagógica, a gente também dá conta desses tempos diferentes. Fala, olha, se a minha turma vai ficar aqui 6 meses, 4 meses, o que eu consigo desenvolver com ela para que haja aprendizado, né? Às vezes a gente não consegue fazer uma projeção de longo tempo. E aí, claro, a gente vai ter que pensar característica do tipo de regime de presídio, se é fechado, se é semiaberto, se é um centro de ressocialização, né? Então você tem esses tempos diferentes. Por outro lado, o interesse daqueles que estão estudando é fantástico, né? É aquela coisa assim e até desafiador, porque como eles têm tempo muitas vezes para poderem ler e pesquisar, então aquela coisa, né, de você chegar no dia seguinte da aula, ele fala, olha, professor, você falou ontem aquilo lá, eu li esse livro aqui e está falando isso, então você tem que dar conta de uma demanda muito grande. E aí eu acho que é o grande desafio e o carinho de você poder trabalhar com, com esse público, né? Que assim, você tem um retorno muito grande. E assim, eu vou tentar descobrir esses números de aprovação para não falar bobagem, depois eu encaminho para você ter uma ideia, tá? Para não falar mentira aqui. Mas pelo que eu, assim, quando eu acompanhava mais diretamente a educação, principalmente nesses exames de eliminação, a gente tinha um grande número de aprovados, e principalmente as redações com notas muito altas, né? Isso eu achava muito bacana. E, claro, aí você tem que fazer todo esse cálculo, como tem uma rotatividade, aqueles que permaneceram, a porcentagem para você chegar ali num número que corresponda mais com a realidade. Oi, Isa, pode falar. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Eu tenho uma pergunta que surgiu aí ao longo da palestra. Há um tempo atrás, eu estava lendo um livro, mas não é um livro fictício, que falava desse contexto, né? E nele ocorria muito preconceito com relação aos alunos, aquele programa, né? Em relação aos preconceitos dos próprios profissionais que estavam ali presentes. E prejudicava muito, porque desmotivava os docentes, os alunos. E eu queria saber se isso ocorre, se ocorreu hoje, não ocorre tanto assim, porque eu tinha uma professora do ensino médio que ela deu aula nesse contexto e ela adorava. Ela falou que ela preferia 1000 vezes a aula nesse contexto do que com a gente. Então eu queria saber como que é essa realidade. Obrigada. Não, preconceito. Não, eu vou te contar uma coisa que foi muito legal. Lá no mestrado, quando eu fui fazer a pesquisa, eu queria entrevistar os alunos, né? Porque eu achava que tinha que entrevistar os alunos, claro, de um presídio. Queria entrevistar os professores. Então, a orientadora falou: não, beleza, você vai orientar os professores. E como tinha um grupo de agentes de segurança que trabalhavam só na educação, eu achei que era importante ouvir esses funcionários. Ela falou que não ia, não precisava, que era só você faz a pesquisa com os professores e com os alunos. Ah, beleza. E aí na qualificação,
um dos professores convidados, o Fernando Sala, que é lá da USP, a primeira pergunta que ele fez: você entrevistou os guardas? Daí eu olhei para a orientadora, né, falei que tinha que entrevistar esses caras. Falei, não, mas dá tempo ainda. E aí foi muito legal, porque a gente percebeu que, como você tem num presídio um grupo de guardas que trabalha exclusivamente para a educação, os outros funcionários, muitos deles, acham que esses guardas, eles defendem os presos e não deviam fazer isso. Então, eles são boicotados dentro do presídio. Muitas vezes, assim, eles têm que almoçar em horário diferente, conviver em ambientes diferentes. Então, você percebe por aí. Dentre os educadores, eu acho que, assim, num primeiro momento, quando você entra numa unidade prisional, assusta, né? Mas a partir do momento que você começa a trabalhar, você percebe, né, o quão importante é a tua atividade lá dentro. E aí é muito legal, porque é difícil você ver um professor que trate mal, né, essa população que está lá. Não conhece ninguém. Mas, assim, daí você pensar em outros profissionais, por exemplo, próprios guardas e tudo mais, isso pode acontecer. Como a sociedade que fora, né? Muitas vezes você fala que você trabalha no presídio, eu posso falar, até familiares meus, eles acham um absurdo você trabalhar com educação dentro do presídio, né? Porque esses caras não merecem, né? Aquilo que a gente já ouviu falar, né? Pô, o preso quer estudar para quê? Para ele ser, para ele progredir no mundo do crime. Quando ele estava em liberdade, ele não quis estudar, e agora que ele está preso, ele quer. O que essa pessoa está pensando? E você fala, né? Daí você tenta argumentar e mostrar, né? Que é um grupo de pessoas que já foram marginalizadas, que foram excluídas, e estão tendo a primeira oportunidade, talvez, de poderem voltar a estudar e ter uma chance diferente. Eu acho que é isso. Mas assim, e aí você pode encontrar, sei lá, aquela velha pergunta, né? Quem que a gente prende, como que a gente prende? Acho que aí já dá para você entender um pouco o preconceito da sociedade quando você pega as estatísticas, né? Que, né, a maioria são pobres, né? A maioria são negros, são mulheres, né? Em boa parte de mulheres também pobres e negras, né? Então você fala, bom, que tipo de pessoas que a gente está mantendo presa e por que a gente prende essas pessoas, né? E eu acho que aí já retrata um pouquinho esse preconceito nosso estrutural de uma sociedade. Certo, dona Isabela? Professor, chegou mais uma mensagem aqui pelo nosso chat. Quem Pois pergunta não. agora é a Daiane Fernanda. Ela pergunta se dentro do presídio a expectativa do professor em relação ao aluno é muito grande e também como que o professor lida com as frustrações, né? Ela fez essa pergunta, né? Que a expectativa, qual a expectativa quando o professor ele chega para dar aula no presídio e como que ele como ele lida, né, com a frustração. Cara, a expectativa é grande, grande. Meu. É muito legal você pegar um grupo ali de presos e presas, ou presas, e quando você tem uma proposta para levar ali e desenvolver junto. Frustrações. Eu não sei. Assim, no trabalho que a gente faz, nos projetos que a gente faz, que você consegue, sei lá, tanto de qualificação profissional, e aí eu posso falar que aquela pergunta da Selma, você tem um aproveitamento muito grande, né, dentro dos cursos, por serem tempos menores e, sei lá, da turma que você monta de 20 alunos, 19 concluem curso, 20 concluem curso, eu não sei frustração. Eu lembro, você fala, a Daiane me perguntando de frustração, eu lembro uma vez que um aluno chegou para mim, ele estava frustrado demais, né? Que ele foi fazer o exame criminológico, era a terceira vez que ele foi fazer o exame e foi negado pelo psicólogo, né? E esses exames também, eles sempre foram uma coisa assim que você fala, caramba, né? Como em alguns minutos alguém vai dizer se você está apto ou não. Ele virou para mim e falou, olha só que coisa, né, complicada. O psicólogo pergunta como que eu tô. Se eu falar que eu tô bem, ele vai negar o laudo, porque ele fala, como que alguém pode estar bem num lugar como esse? Se eu falar que eu não estou bem, ele vai negar o laudo, porque se eu não estou bem, eu não posso ir para a rua. O que eu faço? Né? Então, né, são histórias assim que você vai acumulando, e eu acho que aí você aprende aquilo que talvez a gente
conheça na literatura, claro que a gente já experimentou um momento assim, mas o que é ser resiliente, né? É você conseguir, mesmo diante, como alguns autores vão dizer, olha, apesar de tudo que possa acontecer numa prisão, da dificuldade que é você permanecer ali, mesmo assim, é possível que algumas pessoas saiam de lá mudadas, saiam de lá diferentes. Então, acho que foi a pergunta que fizeram antes também lá. Acho que cada momento ali você tem que saber lidar com isso, né? Você fala, olha, não foi possível fazer, não foi possível realizar, vamos buscar uma outra estratégia, vamos buscar um outro momento, né? Ah, falo para a Daiane, né? Acho que essa angústia agora, a gente está praticamente em 1 ano e meio sem poder realizar projetos, né? Isso para a gente é frustrante, né? Você fala, caramba, absurdo falar, tô com saudade de ir pro presídio, mas você fala, caramba, eu não consigo estar lá para fazer alguma coisa concreta, né? Você faz os contatos às vezes à distância, por enquanto a gente não está podendo ter contato com muita gente, até não se vacinarem, tomarem os maiores cuidados. Então isso também está sendo um momento frustrante, acho que, né, os professores, os alunos, né, a gente ficou afastado esse tempo todo, isso foi frustrante, mas a gente está aprendendo a driblar isso, né? Eu acho que aí a gente sente na pele o que é ser resiliente, né? Se curvar, mas levantar e falar, olha, vamos continuar, vamos tocar o barco para frente. A pergunta, a Daiane também fala como lidar com expectativas, frustrações e também o retorno dos bons resultados nesse caminho. Acho que, né, você comentou bastante. Não, eu acho, cara, quando você vê que o aluno está ali, terminou um ciclo, ele está com um diploma na mão, certificado, ele fala, caramba, eu vou mostrar isso para minha filha, eu vou mostrar para minha esposa, né? Ele começa a sonhar com outras possibilidades. Eu acho que isso é demais, né? Você fala, queira ou não, né? É como, sei lá, a experiência de gente ser educador. Não é gostoso quando a tua turma concluiu, né? Você está ali, você viu que aquele pessoal ali terminou, e daqui a pouco eles podem ser colegas seus, profissionais, que vão atuar no mesmo lugar, numa mesma instituição. Então, isso é muito legal, né? Quando você encontra alguém, um aluno que... Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, ele até assustou, falou, olha, o tempo que eu dava aula no Estado, assim, lecionei na rede pública e em faculdade, a gente chegava a ter, sei lá, 1.000 alunos, né, num ano. 20 anos depois, você não vai lembrar desses 1.000 alunos, né? As pessoas mudaram, né? Minha filha mesmo, a mais nova está com 17 anos. Esse dia ela perguntou, pai, você começou a dar aula no ensino médio com 22. Os alunos tinham 18, não era estranho? Eu falei, era muito estranho, né? Porque você era quase um aluno junto com os alunos. Mas aí você encontra um cara desse, depois, um aluno, depois de 20 anos, e ele lembra alguma coisa que você fez, uma dica de livro, que não sei por que você falou aquilo lá e ajudou ele, né? Isso é muito legal. Sim. Tem um Epifânio. Eu lembro que ele foi aluno meu, isso faz muito tempo. O Epifânio hoje é comerciante, e teve um texto do Darcy Ribeiro que era sobre o óbvio, né, que a gente trabalhou nas aulas de filosofia, quando eu lecionava, e o Epifânio até hoje, ele me chama de óbvio, né, que marcou tanto aquele texto na vida dele, que onde eu encontro ele, não é o Zé, é o óbvio. Então, acho que isso é muito legal. Sim. O Zé, tem a Vanessa Terra Pereira, nossa docente do curso de pedagogia, ela está falando para a gente que na época do mestrado, teve um amigo que fez um trabalho chamado Silenciosos Gritos por Entre as Grades e as Ruas, escrita e intervenções de si no Centro de Ressocialização Masculino de Rio Claro. E o autor, quer ver, eu pesquisei aqui, Rafael Caetano do Nascimento. Não sei se vocês conhecem, mas é uma indicação, viu, Valéria? De uma referência. Eu vou procurar. Obrigada, viu, Vanessa? Não, eu acho que assim, né, nos últimos, vamos por aí, 20 anos, 19 anos, a gente teve uma grande produção acadêmica, né, nessa temática. Então, ele começou por volta de 2000, 2001, né,
Então você tem hoje, acho, muita gente produzindo, né? Então, e isso foi legal para você discutir, e eu acho que para mostrar um pouco essa outra realidade que a gente não estava acostumado a ver, né? Então, acho que tem muito material rico hoje para a gente pesquisar, compreender, entender das mais diversas abordagens, seja dentro da área da criminologia, seja na área de educação, da sociologia, né? Acho que tem trabalhos que são fantásticos, né? Que merecem um tempinho nosso ali para se debruçar. Oi, Rô, pode falar. Boa noite, professor. Boa Eu noite. também, né? Eu também sou professora de Educação de Jovens e Adultos, no curso de Pedagogia, né, da Faculdade de São Luís. Sou Legal. professora de Geografia e História, minha formação acadêmica. E eu também uso alguns autores que o senhor citou, como Terezinha Rios, Paulo Freire, também utilizo o Mostrar. E em um encontro da sua fala, né, que diz que educação é um ato político, o senhor também citou alguns saberes necessários à prática pedagógica de Paulo Freire, como a importância da estética, da ética, e eu gostaria de citar um saber necessário que eu gosto muito de trabalhar, que é ensinar e exige acreditar que a mudança é possível. Então, o que eu gostaria de saber do senhor? Olha a minha curiosidade, professor. Como professora de educação de jovens e adultos, em uma sociedade não privada, né, de sua liberdade. Bom, como eu estou vendo a educação atualmente, nós estamos vivenciando um retrocesso na educação, assim como em várias esferas, né, da sociedade, mas eu, como coordenadora também do curso de Geografia, eu posso avaliar o quanto retrocedemos, né? A educação superior perdeu projetos importantes, como o PIBID, como residência pedagógica, e eu gostaria de saber do senhor se houve alguma mudança significativa na educação de jovens e adultos nos presídios, nessa administração atual. Eu não quero assim, nenhum diagnóstico, né, porque eu acho que seria até precoce agora, né? Mas eu acho que é muito assim curioso saber se houve alguma mudança, alguma perda muito substancial que o senhor gostaria de passar para nós. É a minha curiosidade, professor. Tá bom, Rosane. Essa me faz uma pergunta complicada. Não, o duro era isso, né? Quando, acho que isso foi aprendizado da, da pesquisa. Quando você é pesquisador e também atua aonde você faz a pesquisa, você fica numa situação muito delicada, porque, primeiro, você vai avaliar muitas vezes o seu próprio trabalho. Então, você tem que objetivar o espaço que você está, você tem que tomar distância. E segundo, depende daquilo que você apontar ali, você fala, caramba, não posso só destruir, mas eu vou ter que então achar fórmulas, ideias, para que a gente possa trazer coisa melhor. Quando você citou Paulo Freire, lá ensinar existe, né, exige que a gente acredite que a mudança existe, eu gosto muito de outra fala dele, que o Cortella usa muito, né, que ninguém nasce pronto. Eu acho que para a gente ser educador, eu tenho que apostar na possibilidade de mudança, né? Não estou pronto, acho que isso serve para mim, né? Eu falo assim, não estou pronto, todo dia eu estou aprendendo alguma coisa a mais. A gente vai sair daqui hoje diferente do que a gente começou, né? Eu vou sair com muitas anotações, outras ideias. Espero que vocês também saiam com outras anotações e outras ideias. E se eu olhar para uma criança, para um jovem, para um adulto, eu tenho que pensar que ele não está pronto. E quando eu olho para um presídio, para um preso, né, e aí eu tenho que superar todos os meus preconceitos e falar, olha, aquele cara ali, ele pode ser diferente, ele não é aquela pessoa, né? O Zé
ele está de uma certa maneira assim hoje, mas ele não é assim. Então, eu posso fazer diferente. Em relação ao que a gente vai pensar no governo, acho que aquilo que eu apontei com o CAFO, isso acho que eu cobro ainda muito, né? Assim, a gente precisa ampliar o atendimento, né, da educação nas prisões. A gente tem a Secretaria de Educação desde 2013 que ela assumiu para cá. Sinto falta, assim, o DEPEN também, né? A gente teve muitas mudanças. E aí vamos tentar entender o contexto nacional. Infelizmente, nesse período de 14, vamos por lá, de 15 para cá, nós tivemos inúmeras mudanças, né, no Ministério da Justiça, e isso interferiu no Departamento Penitenciário Nacional. Então, algumas políticas de educação nas prisões, elas ficaram suspensas, né? Então, sai ministro da Justiça, entra outro ministro da Justiça, quem chega nomeia o outro diretor do Departamento Penitenciário. Então, isso vai refletir de uma maneira nacional, e quando você chega no estado também, né, você tem menos cobrança, ou tem menos verba, ou mais verba. Agora, assim, a gente precisa avançar no atendimento das pessoas. A gente tem que criar mais espaços, mais ofertas de educação, porque a gente não pode estar contente com o que a gente está fazendo. Eu acho que isso é muito complicado, né? Você vai acompanhando os números dos últimos anos, a gente não teve um acréscimo significativo de alunos, né? Então você está mantendo ali 18 mil, 15 mil, é bastante. Uma população de 235 mil não é nada. Se você compara São Paulo com os outros estados, a gente atende ali no mês, às vezes, a população de muitos dos outros estados, né? Tirando o Rio de Janeiro e Minas Gerais, os outros estados não têm quase 18 mil presos, né? Então, até eu brinco, em algumas reuniões que a gente participou no DEPEN, né, o pessoal brincava, lá vem São Paulo com os números, né? Você vai fazer, agora em C já deu 21 mil inscritos, né? Não sei o que, 18 mil. Fala, tá, mas os nossos problemas também são proporcionais, né, em cada região. Se você tem 5 mil presos, você atende ali 500, não sei o quê, a gente está com 235, a gente está atendendo 18. Então a gente precisa, sim, investir. E eu acho que não é só esse governo, não. A gente teve aqui em São Paulo, infelizmente, da década de 90 para cá, né, você teve uma ampliação na construção política mesmo, de ampliar o número de unidades prisionais, e você não cuidar das pessoas que estão lá. Então, você tem carência hoje, a gente pode falar na educação, na saúde, na oferta de trabalho, em várias áreas, e eu acho que deveria ter sido acompanhado, né, para você poder dar uma melhor condição. Se você está pensando ali num tratamento penitenciário, a guarda, a custódia das pessoas, elas requerem esses cuidados. Então, você vê que, por um lado, você tem muito mais presos e presídios, e, por outro lado, o atendimento, né, não acompanhou, né, o número de funcionários, ou, né, do staff mesmo, de cada unidade, né, não dá conta. Então, você tem unidades que você fala, caramba, o pessoal é heróico, né? Você pegar, às vezes, plantões ali, que uma unidade... Outro dia eu me assustei. Uma unidade com 1.200 presos, naquele dia tinham 8 funcionários trabalhando lá. Então, você fala, né, é muito pouca gente. Então, eu acho que isso a gente vai ter que rever, né? Assim, eu não tinha pensado muito em avançar por aí, mas eu acho que a gente precisa repensar, talvez a pena privativa de liberdade não seja a única forma de punir, né? A gente tem na legislação já outras penas, né? Outros tipos de penas que, dependendo do crime, talvez fossem muito mais educativas e pedagógicas do que simplesmente você privar a pessoa ali, né? Então, eu acho que devagarzinho a gente vai ter que avançar muito nessas reflexões para poder avançar ainda mais. Então, claro, essa gestão está devendo também algumas coisas. Acho, queria que eles fizessem mais, mas eu acho que nesse contexto atual a gente não vai ter, por enquanto, a curto espaço de tempo, a gente não vai ter muitos avanços, não, infelizmente. Obrigada, professora, pela resposta. Nada. Professor, você comentou sobre a gratificação de ter um aluno formado, diplomado. Eu queria saber como que é a
lidando com o aluno quando ele já é formado, sai do sistema prisional, e aí tem alguma dificuldade lá fora, porque a gente sabe do preconceito com o ex-presidiário, e retorna para o presídio. Como que é começar a trabalhar? Porque você é como se você fosse começar do zero, né? Você está tendo ele ali, passando por aquele processo todo de novo. Então, como é trabalhar com um aluno que volta para o sistema? Valéria, você fez essa pergunta, eu lembrei de um egresso, o Anderson. Pelo menos depois que eu encontrei ele pela primeira vez, eu encontrei ele mais 2 vezes. Ele tinha voltado mais 2 vezes. Assim, era um cara muito legal, formado, participava de muitos projetos, tinha um grupo de teatro, e ele saía, ficava um tempo fora e voltava. Ah, você fala, caramba, é triste, né? Você fala, parece que o teu trabalho não valeu de nada. Mas aí também você tem que pensar, acho que um pouco nos limites do seu trabalho, não depende só de você, né? São as escolhas que eles fazem também. Mas, assim, com o Anderson, eu mais tirava o sarro dele, ele também dava risada, ah, mas era um pouco a vida dele, a cabeça dele, é triste isso. Então, é aquela coisa, quando você vai estudar, né? A gente tem hoje ainda uma discussão muito grande do número de incidentes criminais. O professor Sérgio Adorno, ele fez uma pesquisa, essa pesquisa é de 84. Naquela época, ele tinha apontado que aqui em São Paulo o número de reincidência beirava os 30% do número de egressos. E uma coisa interessante naquela pesquisa era que dos elementos que ele elencou que poderiam motivar um egresso, né, a reincidir, eram os maus tratos dentro da prisão. Eu encontrei o professor Sérgio Adorno no meados de 90, mas sim em 2000. A gente conversando, ele falou, a gente precisava ter repetido aquela pesquisa usando a mesma metodologia que foi utilizada lá em 84, porque é complicado hoje você pegar em às vezes jornais, ou nas notícias, ou algumas publicações, você tem índices ali que chegam a 72%, 80% de reincidência, né? E ele questionava esses números. Então, quando a gente começa a pesquisar sobre reincidência, se você tivesse a curiosidade também, você vai ver assim que hoje ainda não há um consenso, né, de qual número realmente reincide. Por outro lado, alguns autores vão colocar o seguinte, que infelizmente, né, a prisão ela não conseguiu cumprir, né, esse objetivo que era recuperar as pessoas. Esse modelo que a gente criou, tanto, tem um autor que brinca assim, né, que a gente se preocupa muito mais com o cara que foge do que o cara que regride, né, que volta para a prisão. Então é capaz de você ser punido por uma fuga, mas quando você tem lá os egressos ou que são reincidentes, ninguém é punido por isso. E talvez aí seja um termômetro para a gente medir, né? Você fala, às vezes, vamos tentar comparar. Se eu trabalhasse com saúde, eu queria que o meu paciente fosse embora e fosse bem, que não ele não voltasse pior do que o dia que eu deixei ele. E também, a gente espera ali que na prisão, se ele passou ali por todos os projetos, que ele consiga ter uma outra oportunidade. Mas aquilo que muitas perguntas já falaram, né? Infelizmente, preso uma vez, preso a vida inteira, né? A gente carrega esse preconceito, né? A gente não acredita que essas pessoas possam mudar, que nem, né, a Rosane falou, olha, eu preciso, né, exige mudança, mas se você sabe que o cara é egresso, né, a gente vai tratar ele diferente. Já aconteceu comigo, assim, de empreiteira vir fazer uma obra em casa e um dos meninos que era pedreiro me reconheceu, falou assim, Zé, me chamou no cantinho, não fala que você me conheceu no presídio não, porque na empresa aqui ninguém sabe que eu sou egresso, né, do sistema prisional. Se eles souberem, eu sou mandado embora na hora, né, eles não vão ter essa... Né, então você sabe dessas dificuldades todas que essas pessoas vão enfrentar pela vida. E aí é torcer, né, eu acho que o papel da gente quanto educador, claro, acredito assim, a gente tem que fazer o máximo que a gente pode para oferecer o que de melhor possa ser feito para eles, e torcer que eles também, com o apoio da família, né, aqueles que possam ter, tenham esse amparo, né,
e consigam criar novas relações para que quando eles saírem dos presídios, eles não voltem a frequentar os mesmos lugares, os mesmos ambientes, né? Que isso ajuda muito também, né? Na, na volta dele para a prisão. Então, acho que são os dilemas nossos desse outro mundo, de você saber lidar com ele. Não vou ter resposta, não, mas é triste quando você vê um cara que voltou, sei lá, às vezes por uma bobagem tão, né, piquititica, mas você fala, é o risco que a gente corre. Professor, e o contrário, experiência, o senhor teria experiências para compartilhar conosco de egressos, por exemplo, que foram para o ensino superior, que continuaram esse processo? Nossa, eu conheci vários, principalmente aí na região de vocês, aí, Ribeirão Preto, Serra Azul, Jardinópolis, né? Muito legal você ter histórias de pessoas que concluíram o ensino superior, que conseguiram ter uma vida, ou no campo da educação, ou na outra área. Guarulhos teve um dos meninos lá, vou lembrar o nome dele já já. Ele conseguiu terminar pedagogia, né, e foi trabalhar numa fundação também que trabalhava com educação, né, e isso acho que tem histórias que a gente vai acumulando. O Vitor, né, ele conseguiu concluir, e até foi muito engraçada a história dele, contando os causos aqui. O primeiro dia que ele foi para a faculdade, ele tinha que ir como escolta, né? E assim, o único carro que tinha no presídio era um caminhão de preso. Daí a única coisa que ele pediu pro guarda é que ele não parasse o caminhão de preso na porta da faculdade, que parasse um pouco antes, né, para ele ir a pé, porque ele falou que ia ser muito chato ele descer do caminhão de preso bem na porta da faculdade mesmo. Ele falou, eram os perrengues que ele tinha que passar, né, para conseguir cursar. E acho que isso que é bacana, né, que apesar de todas essas dificuldades, essas pessoas conseguem dar a volta por cima, né, uma força. O próprio Luiz Mendes, né, você fala, um cara que passou 30 anos preso, o Luiz era assaltante de banco, né, ele ficou 30 anos preso. Você conseguir sair de lá, se tornar um escritor, né, ele publicou, acho que não me engano, 6 livros pela Companhia das Letras, era colunista da Flip, você fala, né, virou palestrante. Você pega uma história de uma pessoa dessas, fala, é um exemplo, né? Você fala, olha, ele conseguiu fazer coisas que talvez a gente não tivesse tanta força para fazer. Então, e outros, né? Conheço gente que trabalha na própria fundação que é egresso do sistema prisional, né? Conseguiu passar no concurso. E olha só que coisa maluca na época, né? Isso foi em 98. Uma fundação que trabalha com preso, ela pedia antecedentes criminais, né? E, na época, o diretor executivo conseguiu romper essa regra, porque senão os 2 egressos que foram monitores nossos e que passaram no concurso da FUNAP, eles estavam impedidos de trabalhar na própria fundação, né? Então você tem as estruturas que são malucas, né? Você fala contraditórias demais, mas, né, é o nosso mundo. Então a gente vai aprendendo, mas é legal. Acho que quando você consegue, né, ver que essas pessoas conseguiram ter uma vida diferente, muito bacana. Eu acho que aí qualquer um, né? Quando a gente consegue também ter uma vida diferente, né? Mudar, eu acho que isso é muito legal. A gente aprende, as pessoas que estão perto da gente também gostam da gente e ficam mais felizes. Então, acho que esse é o aprendizado. Por isso que eu gosto muito do Cortella. Ele fala, ó, a gente nunca está pronto, né? Que é uma ideia do Paulo Freire, né? A gente não está pronto, a gente continua aprendendo sempre, sempre, sempre. Cortella até brinca num dos livros dele, né? Que o dia que a gente parar de aprender é porque a gente morreu. Então, acho que até aquele momento a gente vai ter um aprendizado novo. Não sei se eu te respondi. Vocês estão uma pergunta difícil. Sim. Obrigada. Nada. Valéria. Realmente, Valéria fez uma lista. Eu ainda estou escolhendo umas aqui. Sorteia. Assim, a gente sabe que no estado de São Paulo tem um número maior, tanto de alunos
quanto de alunos bem-sucedidos em presídio. Mas em alguns estados tem menos quantidade de presidiários estudantes. E um dos motivos apontados seria a disputa ali entre a sala de aula e o trabalho oferecido, que na maioria das vezes são oferecidos as duas coisas ao mesmo tempo, né, no mesmo horário. A gente sabe que é complicado oferecer a aula em outro horário, porque o horário que seria à noite, e até por questão de segurança fica um pouco difícil, né, se dar aula à noite em presídio. Mas o senhor consegue ver alguma outra forma para estar oferecendo para o preso tanto a opção de trabalhar quanto a de estudar? Então, acho que esse é um grande desafio. Por exemplo, se a gente pegar os regimes, as unidades que têm regime semiaberto, e acredito que os próprios CRs, não todos, mas as unidades de regime semiaberto têm a possibilidade de ter aula à noite, né, ensino noturno. E aí é interessante porque os presos poderiam estudar durante o dia, estudar à noite. Aqui em São Paulo, conseguiram, através da justiça, que a Penitenciária Feminina de Santana oferecesse aula à noite. É o primeiro presídio de regime fechado aqui no estado, né, que o juiz obrigou que tivesse aula à noite. Então, acho que a gente teria que buscar alternativas para que os presos pudessem estudar e trabalhar, né? Acho que porque você acaba repetindo o mesmo desafio que é para um adulto hoje que está fora do presídio, né? Muitas vezes ele não vai para a escola porque o trabalho dele não permite, que ele não chega. Eu lembro numa escola que eu trabalhei aqui em Caieiras, a gente tinha a EJA no período noturno. Uma coisa que a gente descobriu e que começou a ajudar a permanência dos alunos foi mudar, por exemplo, o horário de intervalo. Porque o pessoal chegava às 7 horas com fome e eles não aguentavam ficar até as 9 no intervalo. Então a gente conseguiu lá, mudando todo o regimento da escola, que a merenda, em vez de ser servida às 9, fosse servida às 7 da noite. Então o pessoal chegava do trabalho, já jantava e ia estudar. Então acho que existem possibilidades. Agora, a gente tem que ter boa vontade, né? Acho que você poderia flexibilizar, sei lá, flexibiliza um pouco o horário de trabalho, amplia um pouco o horário ali de quem vai para a escola. Tem que ter boa vontade e pessoal ali querendo, né? É muito fácil você falar não dá para fazer, né? Mas eu acho que quando você quer, como também posso falar, conheço presídios de regime semiaberto que decidiram que as aulas não seriam mais no período noturno. Então, né, você priva aí muitos dos alunos que queriam estudar, porque eles acabam optando, principalmente, né, como vocês já falaram, tem presos que foram praticamente abandonados, não tem visita familiar, né, a família não tem condições de visitá-lo. Se pensar uma família que mora no interior, o cara está preso em São Paulo, ou o contrário, né, a família é de São Paulo tem que viajar para o interior, hoje é caro uma viagem dessa, né, então não são todos que podem viajar. E aí ele está fazendo, então o modo dele sobreviver dentro do presídio seria trabalhando. E infelizmente daí ele acaba optando, né? Falou, olha, não vou continuar na escola, mas porque eu preciso sobreviver aqui também. Então eu acho que essa é uma realidade dura, que aí precisava um pouco desse esforço político mesmo, né? Aí a gente ia pensar em política pública, né? De como você equalizar os horários, né? E ter pessoal ali para poder acompanhar e garantir esses direitos, né? Acho que a gente está falando de direito ali. Tem uma aluna, aqui a Tatiane, ela perguntou se você já sofreu algum desrespeito de algum preso, caso tenha sofrido, como lidou com isso, ou como lidar com esse tipo de caso quando acontece? Vou falar a verdade, de preso não, mas de funcionário já. Trabalhava. Não, é verdade. Foi maluco aquilo. De preso, assim, eu sempre, assim, eles me ajudaram. Pelo menos eu escapei de 3 rebeliões, porque o preso veio me chamar e falou: olha, estão te chamando em tal lugar, sai daqui, vai e deixa, né? Foi sair dali e a cadeia virar. Mas uma vez no Carandiru, e foi muito maluco, porque, pra vocês terem uma ideia, hoje a gente passa por um monte de revista, aquelas coisas todas, né? Em 96, quando eu fui para o Carandiru em 97, você entrava com bolsa, carteira, documento,
não existia celular ainda. Lembro que o Cido, que trabalhava comigo, ele tinha aqueles bip, né? Então, você podia entrar com bip. Então, se alguém precisasse falar com a gente, eles mandavam, se não conseguisse ligar no presídio, mandavam uma mensagem do bip, do Cido. E eu lembro que era um mês de dezembro, porque assim, a gente no final do ano, a gente aproveitava o final das aulas para pintar a escola, né, deixar tudo bonitinho, para janeiro tá tudo em ordem. E foi um dia que eu já tinha entrado e saído do Carandiru umas 3, 4 vezes, porque faltou tinta, faltou pincel, alguma coisa assim. Eu sei que deu 5 horas da tarde, a hora que eu fui sair com documento, com bolsa, funcionário tem gaiola, né, que a gente fala, imagina um quadrado, né, você tem 4 portões, então ele abriu uma para mim entrar, quando eu estava dentro da gaiola, ele trancou e falou que não me conhecia, e não era para mim estar ali, naquele horário, e foi embora, eu fiquei preso, uns 40 minutos lá, né, e daí não tinha para quem recorrer, assim, não tinha o que fazer. Tanto que ele foi e trouxe o diretor do plantão. Daí quando o diretor me conhecia, né, e o funcionário também me conhecia, né, porque ele viu, ele sabia que eu trabalhava na FUNAP, que estava lá, isso aí foi sacanagem. O diretor começou a rir, né, ele falou, o que você tá fazendo? Eu falei, tô preso, né, cara, o cara não deixa eu sair daqui. Né, e maluco, porque você tinha identificação, ele sabia que você trabalhava naquele prédio, no pavilhão 6 ali, né, e o azar, assim, que eu era o último que saiu da educação naquele dia. Então eu sei que eu fiquei aquele dia ali 50 minutos trancado, e foi assim, foi legal. Eu falei, caramba, né, se num presídio um funcionário pode ser tratado dessa maneira, né, quais os tratamentos que um preso não pode sofrer, né, quais as penalidades que ele não pode sofrer. Mas de aluno, não, assim, de preso nunca. Acho que sempre teve um respeito muito grande, né, e era muito legal, porque nessas unidades, num tempo lá atrás que você podia ter acesso, eu tinha acesso, né, ao pátio, a vários lugares, então era muito comum, quando eles viam que eu estava indo para o pátio, algum preso que trabalhava ali no setor de educação ou na faxina, eles vinham e ficavam do meu lado, porque eles achavam que era perigoso eu ficar ali, né, exposto, mas foi assim, acho que foi muitos momentos assim, de grandes aprendizados, né, de convivência, e você poder entender o presídio de um outro olhar, né? Que acho ah, que nem eu falei agora há pouco, né? Você trabalhar e ser pesquisador te dá algumas vantagens, mas traz também problemas grandes. Mas eu acho que essa possibilidade, né, você é um pesquisador externo, você vai e algumas vezes que você vai ser autorizado para entrar, né, numa unidade prisional, e você não vai ter acesso a muitos lugares, né? A vantagem é você conviver, principalmente quando você era monitor. Agora, como supervisor, eu não tenho essa rotina, você não está todo dia na mesma unidade. Mas quando você era monitor, que você está todo dia na mesma unidade, você cria um vínculo com todo mundo, né? Com os funcionários, com os presos, eles sabem a referência, o professor está aí, o professor está chegando. Mas, não, mas de funcionário, não. Isso foi muito legal. Mas de preso, não. De funcionário, sim. De presidiário. Funcionário, não. Não, contar para vocês, faz um mês atrás, a gente está fazendo o inventário do mobiliário e numa penitenciária em Guarulhos, a cela de aula, ela fica no meio do pátio. E eram 4 pavilhões, eu tinha que entrar nos 4 pavilhões para conferir o mobiliário que estava lá. E num pavilhão a porta emperrou. E a gente teve que pedir para um preso arrombar a porta. E foi estranho demais, porque até o preso ficou assustado, né? Mas eu posso arrombar essa porta mesmo? Né? E ele não conseguiu arrombar a porta. Por mais voadora que ele deu, a porta estava emperrada mesmo. A gente teve que buscar ferramentas e buscar outras pessoas para abrir a porta. Mas teve essas coisas curiosas, né? Dele, um funcionário pedir para ele arrombar a porta, porque ele era muito mais forte do que a gente, mas nem ele conseguiu. Então tem essas. A prisão traz essas contradições, né, que a gente vivencia ali. Muito obrigada, professor. Nada. Mais alguém? Eu queria fazer mais uma pergunta. Professor, tem desafios diferentes do presídio masculino para o presídio feminino nesse contexto? Eu acredito que sim. Eu acho que assim, felizmente as mulheres elas são discriminadas 2 vezes, né? Muito mais do que os presos.
Uma por ela ser mulher e outra por ela ser criminosa, né? Então, acho que pesa essa barra maior. Outra, é muito mais comum as mulheres serem abandonadas pelos maridos do que os maridos serem abandonados pelas mulheres. E quando o marido abandona a presa, muitas vezes a própria família, a mãe dela, não tem condições também de ampará-la, porque ela está cuidando dos filhos, né? Ela fica totalmente abandonada. Então você percebe isso, quando você vai num presídio feminino, você começa percebendo assim, olhando no dia de visita, né? Você vai num presídio masculino, tem uma fila imensa de mulheres ali para visitar os homens, e você vai no presídio feminino, essa fila não é tão grande, são poucas as pessoas. Daí você vai ter um monte de outras complicações. Então elas estão abandonadas, né? E o relacionamento dentro do presídio, às vezes, os funcionários mesmo falam, né? Assim, tem funcionário que fala que mulher é mais mimimi, né? Enquanto o homem resolve tudo ali, não, mulher, né? Tem aquelas briguinhas, aquelas coisas todas. Então você sente que é curioso, né? Sem aí tomar cuidado para não ser preconceituoso também, mas eu acho que é o jeito de ser, né? De cada grupo ali, você manter 2.000 mulheres trancadas no mesmo lugar, né? É diferente você manter 2.000 homens trancados no mesmo lugar. Então, começa por aí. Não sei se vocês conhecem, o Drauzio escreveu um livro, Os Prisioneiros, né? Acho que vale a pena para quem não leu. Porque eu lembro que chegou uma parte lá que ele são 2 capítulos, que ele vai tentar explicar o relacionamento das mulheres, porque você tem a mulher que só relaciona com o homem, a presa que só relaciona com, pode ser lésbica, mas enquanto ela está lá, eu sei que eu precisei pegar uma folha de papel para tentar fazer um gráfico, para tentar entender os comportamentos de cada uma daquelas mulheres ali, o que era antes da prisão e não. Então, você vê que acho que a própria cultura, vamos dizer assim, vamos chamar assim de uma cultura feminina, né, da própria sobrevivência, de você buscar outros artifícios para você conseguir superar essa fase. Então, tem essas diferenças, sim. É muito curioso. Acho que é isso, né, meninas? Professor, nós queríamos, assim, imensamente agradecê-lo por ter passado aqui, por ter compartilhado, né, conosco suas experiências, seu conhecimento. E assim, fica muito nítido na sua fala o seu prazer na sua atuação, né? Muito gostoso da gente ouvir, porque a gente sente assim que você realiza o seu trabalho com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado, até mesmo na busca assim dos seus exemplos para falar dos presidiários, como que você busca, você lembra os nomes, né? Então, assim, a gente percebe assim uma aproximação muito grande, né? Então, assim, foi maravilhoso de tê-lo aqui com a gente, ter compartilhado conosco esse momento tão gostoso. Foi muito bom mesmo, nós agradecemos pela Obrigado. disponibilidade do seu tempo. Foi muito bom, somos gratos assim eternamente por esse momento. Só peço desculpas também por não ter usado mais recursos, que eu sou um aprendiz ainda de tecnologia. Imagina, nem precisava de tantas citações, de tantas menções, assim, muito claro. Eu acho que assim todo mundo curtiu. A gente percebeu assim os alunos participando bastante. Foi muito prazeroso para todos nós mesmo. Dri, que legal, eu que agradeço. Dri? Eu acho que o Zé não está conseguindo visualizar no chat as interações, né? Tem muita interação, né, dizendo que a noite foi maravilhosa, que amou. Que bom. Que você é um exemplo de professor. Outra que você demonstrou ter muito amor pela profissão. Que mais aqui? A Thaís, né? Thaís, obrigada pela palestra. Muitos elogios aqui ao trabalho, né, a tudo que você nos proporcionou nesta noite, viu, José? Obrigado. Aí eu não consigo ser formal com você. Não precisa, não. Professor, doutor. Não, você estava falando. Posso só fazer mais um comentário que eu lembrei agora? Você estava falando da formalidade.
eu acabei o doutorado em 2018, então em 2019 me chamaram para participar de uma primeira banca na PUC. E foi muito legal, assim, porque a orientadora da aluna foi a minha orientadora do mestrado, Ana Maria Saul, e o outro professor que ia dividir a banca comigo foi o meu orientador do doutorado, o Antônio Quisotti. E a Ana mesmo falou, meu, não dá para chamar o Zé de doutor, é Zé, não tem jeito, né? Não, e foi uma experiência fantástica para mim ali, né, de aprendizado. Eu falei, caramba, eu tô com dois, né, super professores da PUC, e quem que é o Zé aqui na fila do pão, né? Não é ninguém, mas é uma outra experiência muito legal, né? De você, mas é que a desse gente mundo fala assim acadêmico. com carinho, viu, Zé? Não, eu sei. Não, e aí, não, e aí eu realizei um sonho, né? Que eu sempre quis saber o que os professores falam naqueles 15 minutos que eles ficam trancados dentro da sala de qualificação. Que parece uma eternidade, né? Meu Deus do céu! Eu falei, olha, agora eu descobri o que acontece aqui, né, nesse espaço. Mas eu acho que isso é muito legal. Gente, mas assim, olha, agradeço mesmo, espero ter contribuído. Foi muito legal, né? Eu acho que aprendi muito hoje também, né? Peço desculpa, assim, do não ter usado o PowerPoint, da pergunta da Selma, mas depois eu tento ver os números de aproveitamento. Eu fiquei com medo de falar qualquer número aqui e não sei a realidade. Mas eu encaminho para vocês, depois vocês passam para a Selma, tá bom? Tá bem. Que legal. É isso. A Mirna também falando que adorou, né? As meninas, parabéns, a Joana, a Jennifer. Obrigada também, viu, meninas e meninos, pela interação, pela participação, pela contribuição de vocês nessa noite, porque vocês tornaram essa noite também prazerosa, com as perguntas, com as interações, né? Sim, eu quero agradecer a todos os alunos. Obrigado por terem a paciência de ouvir os Zé. Muito legal. A Valéria, acho que tem mais uma pergunta. Valéria não vai Valéria. Dessa vez não é pergunta, é só para agradecer. Contribuiu muito, me ajudou muito, né, professora? Eu estava com muitas dúvidas, a professora sabe. Me ajudou muito, obrigada. Tá bom, se precisar de alguma coisa, é só pedir. Bom, gente. Obrigada, professor. Noite maravilhosa. É um prazer imenso, né? A sua contribuição foi muito ímpar, né? É uma fala diferente, né? Contribuiu muito para conosco nessa noite. Muito obrigada, professor. Obrigado. Eu que agradeço. Que a Maísa fala, professor, está claro como em sua fala que o senhor sente amor pela sua profissão. Isso nos motiva ainda mais a seguir com os nossos estudos em busca de nossos caminhos. As suas palavras foram maravilhosas e a noite foi incrível. Que legal, muito bonito, obrigado. Net, parabéns, professor. Incrível. Gratidão, né? Pela noite, gratidão. Muito obrigada. Bom, gente, o Zé, né, vamos dizer, olha, já estamos tudo íntimos. Nos alimentou, assim, falando da desalienação dentro dos muros, né, das penitenciárias de São Paulo, né? E hoje, para fechar a nossa noite, eu trouxe um curta que vai falar sobre uma reflexão do sistema da educação e o trabalho, da alienação das pessoas que estão livres. Compartilhar aqui com vocês. Então, esse curta, gente, é um curta animado do Alic, né? É um curta-metragem que foi produzido em Barcelona pelos diretores Daniel Martinez Lara e Rafa Cano Mendes. O filme mostra a vida de um pai e de um filho que vivem em um mundo que parece estar em conflito com o ambiente que o cerca. Algo que poderia ser descrito de melhor forma como um pai tentando incluir o filho no sistema. E um filho que parece enxergar que existe algo mais do que isso. Esse curta, tá? Ele faz com que nós reflitamos, né? Nós todos, educadores ou não, sobre a alienação que muitas vezes nos colocamos os nossos alunos. Nos questiona sobre a lógica do mundo moderno, que valoriza o trabalho e o dinheiro acima de todas as coisas.
A animação consegue ainda, em menos de 10 minutos, fazer uma reflexão profunda sobre os papéis sociais que transmitimos para uma criança e como os valores da vida que comunicamos em nossas atitudes refletem no modo como as crianças percebem o seu papel no mundo. Tá? Na história desse pai trabalhador, engajado, que se preocupa em ensinar o caminho certo para o seu filho, porém a rotina atribulada não lhe deixa refletir por que faz isso. E mais importante, para que isso? Ele só cumpre horários, executa tarefas e ensina o filho a repetir esse comportamento. O desenrolar dos acontecimentos mostra como, muitas vezes, copiamos padrões que nos ensinaram, sem parar para pensar sobre o sentido daquilo. Afinal, se é certo ou errado. São valores sociais historicamente construídos. E mais importante do que inseri-los em nossa vida é refletir sobre o que funciona para cada um e para cada família. Vamos ver.
Muito bom. Vamos refletir, Muito legal. né, gente? Vamos sair do automático, né, professor? Às vezes não Com são os certeza. muros que nos alienam, né? É os nossos atos, é o fazer sem pensar, sem refletir. Os muros são fantasiosos nas nossas vidas, muitas vezes. E às vezes eles Verdade. ficam bem mais altos do que os dos presídios. Com certeza. Muitíssimo obrigado, professor, de coração. Valeu, Somos foi um gratos. prazer estar com vocês hoje. Muito obrigado, Obrigada. professor. Professor. Prazer Falou, também. muito obrigado. Muito obrigada.